Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E 7º ano, vamos fazer então a correção, tá? Lá da página 170, as 3 questões, 1, 2 e 3, e as 5 questões que foi disponibilizado aí na última videoaula, tá bom? Então vamos direto lá para o nosso livro, página 170. Bom, questões 1, 2 e 3, né, do novo conteúdo que a gente está estudando, as doenças relacionadas a, a água, beleza? Então vamos lá, direto. Primeira questão te pergunta: de que maneira a água contaminada pode provocar doenças? Galera, sempre lembrar que água não transmite doença, tá bom? Não esquecer disso. Quem transmite doença, pode transmitir, né? São micro-organismos. E quando esses micro-organismos transmitem algum tipo de doença, nós chamamos de micro-organismos patogênicos ou agentes patogênicos. São aqueles que vão provocar aí algum tipo de doenças. Doença viral, se for um vírus, uma doença bacteriana, se for uma bactéria, e assim em diante. Renan, mas existem doenças que não são provocadas por micro-organismos. Tudo bem, são outros tipos de doenças, mas aquelas que principalmente vão se relacionar com a água é transmitida por micro-organismos. Ela se relaciona com a água, tá? Ela não é provocada pela água, porque a água, na maioria das vezes, acaba levando aí todo tipo de entulho, lixo, né? E assim, consequentemente, o micro-organismo que está ali presente. Então, respondendo a questão, de que maneira a água pode provocar a doença? Ó, pode ser por diversas maneiras. Bebendo a água, só que o micro-organismo provavelmente estava na água. Provavelmente não, né? Se a pessoa contraiu é porque o micro-organismo estava na água. Brincando, nadando. Não é pelo fato de brincar, mas simplesmente pelo fato de você estar brincando no interior, numa cidade interiorana, em uma poça d'água, você caiu, de repente assim, você caiu numa poça de água e sujou a mão naquela poça. Naquela poça poderia estar ali um micro-organismo, seja bacteriano, viral, ou até mesmo alguns vermes, né? E sua mão ficou contaminada daquele micro-organismo. E você só, ó, o que você fez? Só passou assim na blusa, piorando o quadro, né? Enxugou assim e saiu correndo. Sem querer, você pega e leva a mão até a boca, o suficiente para você contrair aquela doença, tá bom? Então são de formas indiretas que a gente chama, tá bom? Porque a água foi só um meio com que o micro-organismo foi levado ao seu organismo, tá bom? Alimentos também, tá bom? E qualquer tipo de contato com a água em que aquele micro-organismo está ali misturado à água. Beleza? Bom, então vamos lá. Questão 2. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, foi a primeira instituição no mundo a desenvolver uma vacina contra a ixtossomose. O projeto foi um dos 7 selecionados para ser apresentado na Organização Mundial da Saúde, OMS. Aí, abre aspas. Esta é a primeira vez no mundo em que uma vacina parasitária produzida por tecnologia brasileira de última geração chega à fase 2 de estudos clínicos. Estamos trabalhando para contribuir no enfrentamento de um problema de saúde pública que afeta populações pobres de diversas localidades do mundo. Populações pobres porque está dentro daquilo que a gente falou, né, em relação ao saneamento básico. A maioria dos países que são pobres, né, financeiramente falando, não tem saneamento básico. As prefeituras não constroem. Então, isso daí, as pessoas não vão ter esgoto, água tratada, pode desencadear aí uma série de problemas sociais relacionados às doenças.
destaca aí, né, que fala aí a Miriam Tendler, pesquisadora lá da Fiocruz. As áreas escolhidas para esta fase localizam em regiões endêmicas, lembrando sempre o conceito de endêmico, pessoal, a gente já estudou isso. Regiões endêmicas, né, animal endêmico, é um animal que ocorre naquela região específica ali, tá? Lobo-guará é endêmico do cerrado, tá? Endêmico é o que? Que se refere àquela localização, tá? Então, olha só, que as áreas escolhidas para essa fase localizam-se em regiões endêmicas da exossomose, ou seja, onde que a exossomose sempre aconteceu de forma natural no meio ambiente. Brasil e África. A expectativa da Fiocruz é que a vacinação em larga escala possa começar em 3 anos. Aí o mapa aí mostrando os países com alto risco, regiões, né, com alto risco, ou seja, podem ocorrer a doença muito frequentemente, e com baixo risco, tá? Vamos lá. Quais são os continentes onde podemos encontrar exossomose? Fácil mais, né, pessoal? É uma questão mais de geografia. América do Sul, África e um pouco da Ásia. B. Quais são os países que apresentam áreas com maior risco de se contrair a doença? Maior, tá? São as regiões de alto risco. De roxinho aqui, ó. Esses países aqui, né, principalmente na África, e alguns aqui, ó, do Brasil, essa região costeira aqui do Brasil, tá? Lembrando sempre, pessoal, principalmente na África, né, que tá toda roxa aqui, né, região com alto risco. Não há saneamento básico para todo mundo, tá? Infelizmente, as condições, né, na maioria dos países da África é extrema pobreza. Então, há alto risco aí de se contrair não só a extossomose, mas todas as doenças relacionadas com a água. Então, está respondido aí, né? Brasil, grande parte dos países africanos, e Iêmen, Iraque e Camboja. C. No Brasil, quais são os estados que apresentam alto risco para se contrair a doença? Aí, principalmente os litorâneos aqui, né? Na costa leste, Rio, Minas, parte, né? Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, lá no norte, Nordeste, né? Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. D. Levante uma hipótese que explique maior incidência da doença em determinados países. Foi aquilo que a gente falou, né? Não há saneamento básico. Questões relacionadas à pobreza. Tá bom? Vamos ver a resposta completa aqui, ó. Na D, deixa eu só achar aqui, 2. Aqui, ó. Doenças de veiculação hídrica, como a extossomose, ausência ou carência de projetos governamentais de saneamento básico. Ausência ou carência de projeto, ou seja, as prefeituras, né, os governantes, as autoridades não têm dinheiro, né, ou não, independente do motivo que seja, não investem em obras relacionadas ao saneamento básico, gerando aí uma série de consequências. Questão 3. Os micro-organismos que vivem na água contaminada podem provocar várias doenças. São as doenças que a gente está falando. Como as estudadas neste capítulo. Cite 3 procedimentos simples para evitar a maioria dessas doenças. Pessoal, 2 coisas que a gente tem que lembrar quando a gente for falar de como evitar essas doenças. A primeira, o que os governantes podem fazer, os prefeitos, vereadores, presidente, né? E está relacionado ao saneamento básico, tá bom? Mas nós temos um papel muito importante, porque o vírus, a bactéria, né, a larva pode existir no meio ambiente, lá na natureza, de forma normal. Você tendo seus cuidados pessoais, você não vai contrair, tá? Então ele é tão importante quanto aí ações governamentais. Então vamos lá. Lavar a mão antes das refeições, após usar o banheiro, manter o sanitário limpo. São as regras básicas de higiene, pessoal, que a gente tem que ter, né? Devemos ter para evitar aí contaminação
e até passar aí a doença para outras pessoas. Tá bom? Bora então para as outras questões aí da nossa videoaula. Questão 1. Como as doenças podem ser transmitidas, né? Aí no caso a gente volta no início daquela questão lá. Poxa, a água transmite doença? Não. Doenças, aí de modo geral, né? Estou falando de doenças. Existem doenças que são transmitidas por micro-organismos. É o que a gente chama, então, de micro-organismos patogênicos. Aqueles micro-organismos que vão aí desencadear uma doença em algum organismo. Muitos sabem, né, do atual do coronavírus, tá? É uma doença viral, né? Então, o vírus, tá, lá da família coronavírus, gera a doença Covid-19, tá? Então, ela é uma doença viral, transmitida aí pelas vias aéreas, né? O vírus está presente no meio ambiente, a gente contrai e pegamos a doença. Só que existem doenças que não vão estar relacionadas a micro-organismos, tá? Como, por exemplo, o câncer, tá? O câncer ainda pouco se sabe também, necessitamos de muitos estudos, né? Os cientistas ainda estão estudando muito o câncer, como que ele ocorre, né? Está muito ligado aí à questão da hereditariedade, ou seja, doenças ligadas aos genes, à genética dos indivíduos. Então, nem todos os tipos de doenças são transmitidas por micro-organismos, tá? Algumas ainda são de origem genética, beleza? Aquelas, obviamente, que são transmitidas por micro-organismos têm sempre um agente causador. Pode ser vírus, bactéria, protozoários, entre outros. Já respondendo aí a segunda questão, te perguntando o que são os agentes patogênicos. Aquele micro-organismo que vai gerar um tipo de doença, tá bom? Um vírus, uma bactéria, tá? O causador, não o transmissor. Lembrando sempre das duas diferenças. O causador é o agente patogênico, aquele que vai de fato causar, e o transmissor é aquele que vai transmitir, tá? A epidemia, questão 3. Epidemia é um surgimento, né, um ressurgimento de uma doença em um determinado local. Tá? Em 2017, em 2016, houve novos casos de febre amarela na região leste de Minas. Várias pessoas não estavam vacinadas, né? O vírus ressurgiu na área urbana, provocando uma pequena epidemia de febre amarela. Ela é local, tá? Ela é só em alguma região, tá? Um surto de uma doença. Mas em âmbito aí mundial, em uma escala global, nós chamamos de pandemia, que é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, tá bom? E a última questão, né, te pergunta o que é assintomático. É algo que a gente já falou bastante também, né? Tá muito bem detalhado até inclusive no nosso livro. Pessoas que podem contrair algum tipo de doença, é claro que vai depender da pessoa e do tipo de doença, porque existem doenças que são extremamente sérias, tá? E os sintomas são bastante evidentes. Mas dengue, por exemplo, a pessoa pode contrair e estar assintomático. O que é isso? Não apresentar sintomas. Muito comum também, né, no próprio Covid-19. Muitas pessoas estão contraindo o vírus e não apresentando sintomas. É um caso extremamente grave, pessoal, porque a pessoa está com o vírus e transmitindo para todas as pessoas que convivem próximo a ela, tá? Então, assintomático é o quadro em que as pessoas contraem uma doença e não apresentam sintomas específicos, tá? Elas não vão apresentar sintoma nenhum, mas está com a doença. E isso daí vai estar muito relacionado com as células de defesa do corpo dela, algo que a gente vai aprender aí nas próximas aulas, tá bom? Sem esquecer também que a pessoa, quando está assintomática, é muito grave, pois ela está doente, transmitindo aí
o micro-organismo, né, o agente patogênico para todos em volta, né, todas as pessoas do convívio dela, tá bom? Bom, pessoal, finalizamos essa correção, tá? Vamos continuar falando de algumas doenças. Até a próxima videoaula, bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.